Olá, pessoal. Continuando, então, a aula de osteosarcoma, a gente estava falando, né, sobre diagnóstico. Um dos meios de diagnóstico que a gente pode utilizar é a citologia, porém, para a gente confirmar mesmo o problema, nós vamos fazer histopatologia. Eu resolvi colocar em forma de texto para chamar a atenção para vocês de algumas coisas, onde essa parte osteoide é a mais importante em termos de diagnóstico, tá? Eu vou explicar o porquê. Então, no caso do osteosarcoma, a gente já viu que é um tumor mesenquimal, porque é de origem óssea. Osso é de origem mesenquimal, não é? Assim, por isso que chama sarcoma. Células ósseas primitivas, caracterizado pela produção neoplásica de osteoide. Então, aquela massa que a gente vê, aquele aumento de massa óssea, aquele aumento de volume tão grande que a gente vê na pata do animal, aquilo tudo é produção de osteoide, tá? Que vou mostrar na histopatologia, que é osso, né? A matriz óssea mineralizada produzida pelas células neoplásicas, além das células, né? E pelo aprisionamento de células anaplásicas no interior de lacunas de matriz osteoide. Vou mostrar para vocês as imagens, aí vocês vão entender melhor. E aí, o osteosarcoma, ele é classificado em alguns tipos de acordo com a característica da célula. Então, o osteoblástico, quando tem origem em osteoblasto. Condroblasto, que é de cartilagem. Então, cuidado com essa parte para não confundir o condrosarcoma com o osteosarcoma condroblástico. É diferente. Eita, Gi, por que é diferente? Já coloquei em vermelho aqui para não confundir. Porque o osteosarcoma tem matriz osteoide, tem osso, né? E o condrosarcoma não tem osso, é cartilagem. Então, qual que é a diferença do osteosarcoma condroblástico? É que ele tem origem celular em condrócitos também, né? Na matriz, porém, ele tem matriz osteoide e células neoplásicas de origem óssea. Ok? Então, baseado no tipo e na quantidade da matriz. Então, eu posso ter uma matriz com cartilagem, eu posso ter uma matriz apenas com osso, ou eu posso ter uma matriz de tecido fibroso. E aí, mais uma vez, não confundir o fibrosarcoma com o osteosarcoma fibroblástico. Qual que é a diferença? O osteosarcoma fibroblástico, eu tenho matriz osteoide e matriz fibroblástica. E o fibrosarcoma, eu não tenho matriz osteoide, eu tenho só a parte fibroblástica, tá? Então, o que vai determinar se é um osteosarcoma é matriz osteoide. Ok, tem apenas matriz osteoide e osteoblástico, osteosarcoma. Tem matriz osteoide, mas tem cartilagem? Osteosarcoma condroblástico. Tem matriz osteoide e tem tecido fibroso? Osteosarcoma fibroblástico, tá certo? Bom, o aspecto microscópio é a presença de osteoide, como eu já falei, osteoblastos, que são células progenitoras, né, do osso, a gente vai mostrar na microscopia, elas são maiores, né, do que os osteócitos, e os osteoblastos eles têm grande capacidade de mitose, né, por produzir osteócito. Eles vão se apresentar com grande pleomorfismo, então o pleomorfismo é severo, ou seja, a forma da célula ela é bastante diversa. Número variável de mitose, então figuras de mitose bastante alta, é típico de uma neoplasia agressiva, né, pessoal? Esses achados aí. Matriz óssea pequena ou moderada, então, como eu falei para vocês, pode ter pouquinha matriz óssea, mas pode ter muito. O que caracteriza um osteosarcoma é isso. Aumento da porcentagem de células tumorais e necrose moderada, como a gente viu naquela foto do aspecto macroscópico com áreas de necrose. Okay? Bom, então, eu resolvi, antes de falar da histopatologia, eu resolvi colocar a histologia normal de um osso esponjoso para a gente ver mais ou menos, né, como é que ele se apresenta. Então, aqui é um osso esponjoso. O que a gente tem no osso esponjoso? Número 1, as trabéculas ósseas. Então, a matriz osteoide é essa parte rosa que vocês estão vendo aqui, tá?
que são matriz de osso mineralizado, né, a parte mineral e proteica, a parte do osso, né, onde envolve a proteína e a mineralização dessa proteína, chamada de trabécula óssea. Se vocês repararem, dentro da trabécula óssea, eu tenho umas bolinhas e eu tenho uma parte rosa. As bolinhas são os osteócitos, é a célula produtora de matriz osteoide, certo? Que é o osteócito. Fora dessas trabéculas ósseas, que é aqui, ó, número 1, trabécula óssea, trabécula óssea, trabécula óssea, tudo isso é trabécula óssea. Fora da trabécula óssea, vocês estão vendo que existe um monte de pontinho roxo, né? Um monte de ponto roxo. Esses pontos roxos são as células da medula óssea. Então, são aquelas células que nós já estudamos em leucemia. A célula da linhagem linfóide, da linhagem mieloide, né? As células produtoras das células do sangue, né? Então, no número 2 aqui, eu tenho medula óssea, onde são produzidas as células do sangue. Então, isso é um osso normal. Trabécula óssea, osteócito, matriz, osteoide e a medula óssea aqui no 2, ok? Um osso compacto, ele não tem a parte da medula óssea, ele tem somente a parte da matriz e os osteócitos, só osso mesmo. Então, a gente vê aqui músculo, o músculo aderido ao osso, aqui o periósteo, que é o número 2 aqui, o periósteo, que é a membrana, e o número 1, eu tenho, então, o corte transversal de um osso compacto, né, onde eu vejo, então, a matriz osteoide, né, e aqui a medula, certo? Dando um zoom mais de perto, eu vou ter aqui a célula precursora do osteosarcoma, a célula que vai gerar a neoplasia, chamadas de osteoblastos. Osteoblastos, eles são maiores, mais corados, né? E eles ficam na periferia das trabéculas. Aqui é um aumento da trabécula. Então, eu vou ter aqui na periferia o osteoblasto, que é a célula cancerígena que vai gerar o osteosarcoma. O número 3 é a matriz óssea, né? E o número 2 são os osteócitos, as células maduras, originadas das células mãe, que são os osteoblastos, células jovens, né? Vão originar e amadurecer os osteócitos, e esses osteócitos são as células responsáveis pela produção da matriz óssea, que vocês estão vendo aqui, essa mancha rosa, ok? Então, isso é um osso normal. Aqui, mais uma vez, os osteoblastos, né? Os osteócitos, aqui, a matriz óssea e a medula óssea, ok? Bom, então aqui mais uma vez, já falei bastante. Bom, olha a diferença. Aqui em cima eu coloquei um osso normal. Olha a diferença do osteosarcoma osteoblástico. O que eu vou ter? Vários pontinhos escuros, que são os osteoblastos, em grande quantidade, com matriz óssea, com perda da arquitetura, da anatomia histológica que eu mostrei antes. Cadê aquela conformação das trabéculas? Né? Nós não temos. E a quantidade de células, cada pontinho desse aqui, né, não é célula medular, não. É célula do osso, os osteoblastos, que estão em grandíssima quantidade. Então, nesse campo, a gente só vê a quantidade dessas células e a perda da matriz, né, como acontece nas áreas, né, de rarefação óssea. E aqui também. Essa área rosa é a matriz osteoide, tá? Então, essa área rosa é o que caracteriza o osteosarcoma. O osteosarcoma tem matriz osteoide. Então, aqui em rosa, a gente vê essa matriz osteoide, então a gente sabe que é osso. Aqui, a deposição no lugar da matriz osteoide se formou, junto com a matriz osteoide, se formou um tecido fibroso, que também se cora por rosa, então não dá para a gente diferenciar muito bem. Porém, a gente tem aqui fibroblastos, são células achatadas em formato fusiformes, né? São esticadinhas. São todas essas células que vocês estão vendo aqui, ó, fibroblastos, que vai também produzir matriz colágena, né? Que também se cora por rosa. Então, a gente tem aqui grande quantidade de tecido fibroso, grande quantidade de fibroblastos e também matriz óssea e osteoblastos. O que caracteriza, então,
o osteosarcoma fibroblástico. Aqui, a presença de células gigantes também pode acontecer, né? As células gigantes é caracterizada por um citoplasma só, com vários núcleos. Então, a gente tem aqui um monte de núcleos, que são as células gigantes que se fundiram, né? Isso também pode aparecer. E aqui, a matriz cartilaginosa. Então, eu tenho matriz óssea, que é esse rosa que vocês estão vendo, e no meio da matriz óssea, eu tenho matriz cartilaginosa, com condroblasto, que é a célula produtora de cartilagem. Opa, então isso é um condrosarcoma? Não. Por que não é um condrosarcoma? Porque a matriz cartilaginosa com condroblastos estão normais. O que estão anormais? Os osteoblastos estão anormais. E eles produzem matriz óssea, né, osteoide, que é essa mancha rosinha que vocês estão vendo. Então, essa é a grande diferença do condrosarcoma. No condrosarcoma, eu vou ter as células neoplásicas, vão ser os condrócitos, ou os condroblastos, e a matriz vai ter do mesmo jeito, com ausência de matriz osteoide no condrosarcoma. No osteosarcoma condroblástico, eu vou ter matriz osteoide, que é esse rosa, entremeado a matriz cartilaginosa, e os condrócitos vão estar normais. Quem vão estar alterados é o osteoblasto. Ok? Então, parece difícil, mas não é não. Aqui é o indiferenciado, o anaplásico. É quando as células do osteosarcoma estão bastante difíceis de serem identificadas. Às vezes a gente utiliza até imunohistoquímica para identificar se é uma célula óssea mesmo. Tá? Mas o que nós temos aqui? Toda a parte óssea, que é a matriz osteoide, né? Então trata-se de um osso, e aqui a gente pode observar células achatadas, células redondas, células epitelioides, células fusiformes, ou seja, essa célula está tão mutante, está tão diferente, está tão alterada, o processo de mutação foi tão forte que alterou tanto a morfologia da célula que a gente vai chamar de indiferenciado anaplásico. Esse é o pior, né? É o que tem um prognóstico pior, porque ele geralmente tende a ser mais agressivo. Okay? Bom, diagnóstico diferencial. Nem todo osso que cresce e vira uma massa e tem aumento de volume, ele é osteosarcoma. A maioria das vezes, aumentou o volume, a gente tem que ver duas coisas antes. Primeiro, a raça do animal, se for uma raça de grande porte. Segundo, a localização dessa massa, se for em ossos longos e de área de impacto. A gente vai direcionando para o osteosarcoma. Tirou raio-x, viu aquela osteólise, reação periosteal, né? E todas aquelas reações que a gente já viu na radiologia, parte para a citologia e para isto. Mas há grande chance de ser. Porém, o fibrosarcoma e o condrosarcoma, que nós já falamos, acabamos de falar deles na histopatologia, ele também vai aumentar o tecido, vai aumentar, né, a massa, e no raio-x pode dar lesões osteolíticas também. Ok? Porque lembre-se que o osso ele é formado também por tecido fibroso e tem a cartilagem na região, né, epifisária. Então, pessoal, o condrosarcoma e o fibrosarcoma ele também vão dar características macroscópicas muito parecidas com o osteosarcoma. Tá? Então, aí, para diferenciar, a gente tem que fazer a biópsia para ver se tem matriz osteoide, né? E para ver se o que está neoplásico é o osteoblasto, o fibroblasto ou o condroblasto. E a gente está no diagnóstico definitivo. Então, isso já falei, né? Tem tecido fibroso e cartilaginoso, porém sem matriz osteoide. Tá? Osteomielite e micoses sistêmicas são menos comuns, mas pode ter também a perda óssea, né? A gente sabe que na infecção do osso existe todo um processo de acidificação, de inflamação, que faz com que haja perda de material ósseo. E nas micoses profundas ou sistêmicas, também a gente pode ter infecção do osso com osteólise, aumento de volume, etc. Nós já vimos na aula de leucemia o mieloma múltiplo, né, que também dá lise óssea, mas geralmente não é nas áreas, né, de maior impacto e nem de raças grandes. E
na citologia, a gente vai ver a presença de plasmócitos atípicos, não é isso? Hemangiosarcoma e linfoma também pode dar no osso. Então, aqui é um ruminante, né? Mas também existe osteosarcoma em ruminante, só que menos provável. O que é mais provável no ruminante é a quistinomicose. Então, o aspecto macroscópico da quistinomicose, que é uma micose profunda, ele também é muito parecido com o osteosarcoma. Eu vou ter aumento de volume, lise óssea, etc. Então, aqui, ó, uma mandíbula, um ramo da mandíbula normal e o outro com a actinomicose, né, com aumento do osso, aumento do tamanho, né, o tumor, com reações periosteais e de lise óssea. Aqui também, ó, aumento do volume, né, perda óssea, lise óssea, então a gente vai ter alterações muito parecidas com o osteosarcoma, porém ele é uma infecção, né, aqui também, ok? Actinomicose. Esse aqui é um trabalho interessante, só coloquei aqui porque é um relato de caso bem legal, onde ele tem um osteosarcoma no pulmão e ele tem lise óssea também, porém de osteopatia hipertrófica, tá? Então, nem sempre uma lesão hipertrófica no osso é osteosarcoma, ok? Pode ser uma osteopatia hipertrófica e ele tinha, então, osteosarcoma pulmonar. E aqui é a foto dos ossos, né? Que quase todos os ossos tinham osteopatia hipertrófica. Tratamento. Bom, então, como eu disse no início, o tratamento ele é cirúrgico. A gente vai fazer a amputação do membro, né? O problema é quando ele é cranial ou nas vértebras ou na costela. Não dá para a gente fazer amputação, né? Cefalectomia. Não dá para fazer amputação de vértebras e de costela até que dá, mas é mais complicado. O tratamento é cirúrgico. Porém, a quimioterapia a gente sempre faz, porque, como eu disse no início, a amputação sozinha, ela não serve muita coisa, já que existe uma altíssima taxa, quase 100% de metástase. Então, como o tumor é extremamente metastático, a gente vai utilizar a quimioterapia junto com a cirurgia. O quimioterápico mais utilizado é a cisplatina, vão fazer 4 doses, né? Tem que ter o cuidado que ela é nefrotóxica, então a gente tem que fazer diurese, fluidoterapia antes da cisplatina e depois da cisplatina, né? Porque ela é extremamente nefrotóxica. Se a gente não fizer isso, ela vai causar lesão renal pós-quimioterapia, ok? 4 doses nessa dosagem a cada 28 dias de intervalo, né? E a carboplatina 300 miligramas ou doxorubicina nos casos onde o animal já tem uma lesão renal ou nos casos de felinos, né? A gente vai evitar a cisplatina. Então, pessoal, no caso da carboplatina nessa dose, doxorubicina nessa dose, e a gente vai fazer, então, logo após a amputação, tá? Então, o tratamento ele é cirúrgico. Logo após a amputação, a gente já começa a quimioterapia para evitar as metástases. Se tiver metástase, a tendência é regredir, né? E se não tiver metástase identificável, provavelmente tem micrometástase, microfocos de metástases, então a quimioterapia vai impedir. Existe um imunoestimulante muito bom, que ele é utilizado para osteosarcoma, que é o lipossomo MTPPE, né? Tripeptídeo muramil fosfatidil etanolamina. Eita, nome difícil. A gente chama de lipossomo, tá? Vamos usar o quê? O lipossomo. É esse nomezinho aqui. Ele estimula o sistema imunológico específico para aquelas células que são tumoricidas, né? São células do sistema imunológico que têm ação contra oncócitos, contra células neoplásicas, ok? Então, ele vai agir estimulando. Algumas neoplasias, ele atua muito bem, outras não, e no caso do osteosarcoma, ele atua muito bem. Então, a gente pode utilizar junto com o quimioterápico, certo? Como eu falei, o tratamento cirúrgico sozinho, ele é paliativo, né? Ele é sempre combinado com a quimioterapia,
amputação dos membros, principalmente dos membros pélvicos, preservação do membro em tumores distais e ressecção agressiva, tá? Então, sempre agressivo. Tem que amputar todinho, desde a raiz, porque é um tumor extremamente grave e metastático, como nós já falamos, né? E aqui, alguns amiguinhos nossos que tiveram amputação, geralmente, a amputação ela não é bem vista e não é bem aceita pelo tutor, né? Eu já tive 3 casos, um caso desse que eu já comentei do meu ex-orientador de doutorado. Ele não quis amputar porque ficava com pena do bicho, que ele era um animal muito ativo. Geralmente, esses animais de grande porte são animais de guarda, né? De casa, de sítio. Todas as vezes que eu falei em amputação, os tutores, coitado, como é que vai ser? O animal corre o tempo todo, o animal ele guarda a nossa casa, é um cão de guarda, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar... Pessoal, o animal se vira. O animal se adapta muito bem. É lógico que no início ele vai estranhar, né? Pode ter muita dor, e a gente vai ter o próximo vídeo de controle de analgesia. Então, esse animal ele se adapta muito bem, né? E a gente não pode ficar com pena de fazer uma amputação alta, tá? Nesse caso aqui, amputação alta radical. Tem que ser feito isso. Porque se você não fizer isso, a chance de recidiva, de metástase é muito grande e o animal, né, às vezes ele morre simplesmente porque você não amputou alto. E aí depois você vai querer amputar alto, não vai dar mais tempo, porque já tem metástase tomada, como é o caso que eu falei para vocês, né, do Rottweiler, certo? Bom, então é isso, pessoal. O próximo vídeo vai ser de controle da dor, porque o osteosarcoma, a gente tem que incluir no tratamento do osteosarcoma os analgésicos, e a gente vai ver qual que a gente usa, qual que são menos potentes, mais potentes, tá? E no próximo vídeo, que é o último da disciplina. Até lá!